né? É a separação da parte espiritual do ser humano de Deus. Ou seja, a minha parte espiritual separada de Deus. Essa é uma morte espiritual. Então, por isso que no mundo as pessoas todas já estão mortas espiritualmente, a não ser aquelas que nasceram de novo, tá? As pessoas que nasceram de novo já não estão mortos mais. É o distanciamento do homem de seu Criador. Toda morte é separação. Toda espécie de morte é separação. Morte física separa o corpo da alma e do espírito. Morte espiritual é a separação de Deus. Morte eterna é a morte espiritual prolongada por toda a eternidade, né? Então nós vamos ver essas coisas todas aqui. Fato acontecido no Éden e passado a toda a humanidade por hereditariedade, né? Como que esse mal passou, como que esse mal passa para nós, como que essa morte espiritual passa para todas as pessoas. Deus poderia fazer com que as pessoas nascessem espiritualmente vivas? Poderia. Adão nasceu vivo espiritualmente, Eva nasceu viva espiritualmente, mas eles resolveram desobedecer a Deus. E entrou o conhecimento do bem e do mal. Como entrou o mal no mundo, então Deus agora, qual seria a alternativa? Já que o mal está presente no mundo, a alternativa é que o mal não pode se prolongar, porque se o mal se prolongar por muito tempo, as pessoas sofreriam demais. Então apareceria um ditador aí, conquistaria o mundo todo, e ele, por toda a eternidade, iria fazer seu mal. Então Deus estabeleceu um limite para o mal. Qual é o limite do mal? A morte. A morte é o limite para o mal, ok? Isso é muito importante. 1 Coríntios 15, 22 fala sobre isso, né? Que todo mundo nasce morto. Isso aconteceu no Éden. Alguém pode ler para nós 1 Coríntios 15, 22, por favor? Graças a Deus. Eu pensei que eu ia chegar aqui e não ia ter ninguém, irmãos. Cheguei na frente, estava tudo fechado. Falei, meu Deus do céu. Mas graças a Deus, né? Os irmãos vieram. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como todos morrem em Adão. Todos morrem em Adão. Aí você vai falar, mas pô, uma criança novinha, ela não tem conhecimento do pecado, do erro, de nada, como que ela já nasce morta espiritualmente? Nasce por causa de Adão. Uma pergunta, pastor. Oi. Mas essas crianças herdarão o reino de Deus? Sim, com certeza. Não é essa a questão. Se ela morre, apesar dela estar morta, ela está morta espiritualmente. Elas têm vida, a alma delas não perecerá. Por quê? Por que é o que é importante? O mais importante é o porquê. Porque a criança com 5 anos, ela não conhece o pecado. Se ela morre pura, inocente. Então, diante de Deus, ela não está maculando a santidade de Deus. O problema é que nós, que a humanidade, está maculando, está manchando a imagem de Deus. Porque Deus é santo em sua totalidade. Deus é completamente, em grau absoluto, Deus é santo. E nada pode penetrar em Deus, nada que é mal, nada que vá contra a santidade de Deus pode estar com Deus ou perto de Deus, ou próximo a Deus. Por isso a santidade é importante. A santidade é importante para que nós nos aproximemos de Deus. Esse é o fator, essa é a condição e a coisa mais importante. Então uma criança, ela não conhece o pecado. Ela pode ter lá suas falhinhas, briguinha com o coleguinha de escola, essas coisas, mas tudo bobagem diante de Deus. O problema é quando nós temos consciência do pecado. Aí é que está o problema. Então nós precisamos ter isso em mente para meditarmos em todas as coisas de Deus, porque senão nós vamos fazer como ateu que vive acusando Deus.
Ah, porque Deus, como pode mandar alguém para o inferno? Pessoa pecou 1 minuto e vai passar a eternidade toda no inferno. Então eles falam que Deus é injusto, que Deus é mau, né? E não é Deus que é mau, Deus que é injusto, as pessoas que não têm compreensão de Deus, quem é Deus. Deus é amor e Deus é santo. Então qualquer um que se aproxima de Deus, ele tem que se aproximar em santidade. Como o homem é incapaz de se aproximar de Deus em santidade absoluta, então Jesus Cristo veio para dar um jeito nisso, para nos aproximar de Deus. Então, por meio de Jesus, eu consigo acesso a Deus. Eu entro na graça do Senhor Jesus Cristo e Jesus me santifica pelo sangue dele. Então eu posso me aproximar de Deus. Amém. Ok, irmãos? Isso é muito importante, tá? A santidade de Deus não permite que ele conviva com o pecado e também com o pecador, né? Quando Jesus estava na cruz, recebendo todo o pecado da humanidade sobre si, Deus virou as costas para o seu filho, para o seu próprio filho. Ele virou as costas para o seu filho. E Jesus na cruz fala: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado. Na cruz ficou ali o homem Jesus sozinho. As pessoas não conseguem entender que as pessoas falam: mas a cruz, que sofrimento, Jesus ser morto na cruz. Claro que foi, irmão, muito sofrimento, mas isso não é nada comparando com uma alma que nunca pecou e viria a receber todo o pecado da humanidade sobre si. Esse é o fato mais importante da crucificação, em que as pessoas ficam falando do sofrimento de Jesus, das chicotadas de Jesus, da coroa de espinho. Tudo isso é maravilhoso, é maravilhoso, porque Jesus fez tudo isso por nós. Mas isso não é o mais importante. O mais importante em Jesus é que ele nunca pecou. Ele não conhecia o pecado. Ele nunca pecou. E quando ele resolve assumir todo o pecado da humanidade sobre si, ele é o Cordeiro de Deus. Ele recebe todo o pecado sobre si. Quando ele recebe esse pecado sobre si, aí você tem uma ideia do sacrifício real de Jesus. Não é o chicote, não é a cruz, não é o prego na mão, não é a coroa de espinhos. O sofrimento maior de Jesus, que ele suou sangue por isso, é o pecado da humanidade ter caído sobre um puro, um justo, um inocente. Esse. Imagina aquela alma tomando contato com o pecado de um estuprador, de um assassino sanguinário, de um pai que matou um bebê, que estuprou um bebê, dos pedófilos, dos homossexuais. Imagina tudo isso caindo sobre a alma de Jesus, que não conhecia pecado. Esse é o ponto, muito importante. Deus é espírito, e portanto o espírito humano separou-se de Deus. Assim toda a raça humana morreu para Deus, separou-se dele. Morte é separação. Toda a raça humana separou-se de Deus, né? Porque ele é espírito. Ele está numa dimensão superior à dimensão tridimensional que é a nossa. A nossa dimensão é tridimensional, é material. E nós não conseguimos entender o que vem a ser a quarta dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão que está acima da nossa. Vocês sabem daquela historinha? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, ó. É que eu não tenho Agora fez falta o flip chart. Você tem um pontinho aqui, tá? Imagina, tá? Tem um pontinho aqui. Esse pontinho, isolado, o que ele enxerga? Nada. Absolutamente nada. Mas você coloca um outro pontinho do lado dele.
outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho. Você forma uma linha. Concorda? Você forma uma linha. Aquele pontinho que está lá no meio da linha, um pontinho que está no meio da linha, o que ele enxerga? O pontinho que está na sua direita e o pontinho que está na sua esquerda. Tá? Só isso que ele enxerga. Pontinho à direita e pontinho à esquerda. Agora, você pega essa linha, coloca uma linha em cima da outra, uma linha em cima da outra, uma linha em cima da outra. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Sim. Uma linha em cima da outra, uma linha em cima da outra. A linha que está no meio ali, aquele pontinho que está lá no meio da linha, o que ele enxerga agora? Os lados em cima. Exato, ele enxerga o que está abaixo, o que está acima, o que está do lado, o que está do outro lado e também o que está na sua diagonal. Ele consegue enxergar. É verdade. Porque está na diagonal, então ele consegue enxergar. Mas só isso ele consegue enxergar. Agora, você criou um segundo plano, certo? Quando a linha é um plano só. Quando você põe um monte de linhas, você está fazendo uma superfície. Então é o segundo plano. É a segunda dimensão. Vê se vocês me acompanham. Se não acompanhar, me interrompe que eu vou explicar de novo, tudo direitinho, tá bom? Você tem a superfície agora. Na superfície você tem uma linha, outra linha, uma linha. Agora, essa linha toda, o que está no meio, o que é a linha toda enxerga? A linha de baixo e a linha de cima. Só, ela não consegue ver outra coisa. Ela só consegue ver a linha de baixo e a linha de cima, ok? Agora nós vamos pegar uma superfície dessa, todas do mesmo tamanho, e vamos colocar uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Até ser do mesmo comprimento daquela linha, tá? Agora é assim, tá? Então você vai colocando uma atrás da outra. O que vai acontecer? Você vai formar um cubo, ok? Agora, você pega a linha que está no meio de todas essas superfícies que nós colocamos, pega aquele pontinho inicial, tá? Aquela linha, o que eles enxergam? O que aquele pontinho enxerga? Vários. Ele vai enxergar que está à frente, atrás, em cima, do lado e tal. Agora, a linha, ela vai enxergar ao além. Porque antes, aquela linha, ela enxergava o que estava em cima e o que estava embaixo. Na superfície, concordam ou não? Ela enxerga o que está em cima e o que está embaixo. Irmãos, vocês estão me acompanhando? Sim. Então tá. Ela enxerga o que está em cima e o que está embaixo. Mas agora, você pega ela lá no meio, o que ela enxerga além do que está em cima e o embaixo? Ela enxerga o que está à frente, o que está atrás dela. À esquerda, à direita. Ela enxerga. Concorda? Então você está aí na terceira dimensão. E a quarta dimensão? Aí é um problema para nós. Porque nós não vamos conseguir entender. Porque nós estamos na terceira. Então aquela linha que está na segunda dimensão, ela consegue ver. Nós que estamos na quarta dimensão, o que nós vamos conseguir ver? Na terceira dimensão, perdão. O que nós vamos conseguir ver? Só o que está na terceira dimensão. O que está ao nosso alcance. A gente só consegue ver o que está ao nosso alcance. Então a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, ela é superior. Você percebe que nós partimos de um pontinho. Esse pontinho nós vamos crescendo, certo? Então você percebe que há uma, eu não gosto de usar a palavra evolução, há um progresso, né? Do pontinho, linha, superfície, cubo, né? Então há um progresso. Nós estamos na terceira dimensão, mas nós não conseguimos entender e compreender a quarta dimensão. Por quê? Porque é uma dimensão acima da tridimensão. Não dá para nós entendermos. Vocês estão percebendo? Eu vou dar um exemplo mais prático. Deixa eu ver se eu consigo uma folha de papel. Alguém tem uma folha de papel? Sim. Pequeno, pode ser pequeno? Pode ser pequeno. Isso. Ótimo. Obrigado. Deixa eu ficar de cá. Eu vou te dar um exemplo. Você tem essa folha de papel aqui, ok? Eu não tenho um chiclete aqui. Eu acho que ninguém vai ter. Mas
você tem aqui um plano bidimensional, né? Plano bidimensional. Se você colocar um chiclete desse lado aqui, o que vai ocorrer? Você tem um chiclete aqui. Se eu fizer isso aqui, esse chiclete, o que ele consegue enxergar? O que ele consegue enxergar? Ele só vai conseguir enxergar o que está aqui, certo? Ao lado dele. Ele só vai conseguir enxergar isso. Agora, vamos supor que eu tenha vamos falar uma pulga, do lado de cá. A pulga olha, ela vê o chiclete aqui, certo? A pulga está aqui, o chiclete está aqui. A pulguinha vai olhar e vai enxergar o chiclete aqui. Mas se eu fizer isso aqui, a pulga ela não tem condição de olhar para cima, ela só vai olhar no plano aqui, no plano dela. Está entendendo? Então, a hora que eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? O chiclete que estava do lado de cá vai aparecer do lado de lá. Para a pulguinha, ela vai falar assim: milagre. Aconteceu um milagre. Porque esse troço estava lá do meu lado esquerdo e apareceu agora do lado direito. Aconteceu um milagre. Mas não é que aconteceu um milagre, é que aconteceu algo que ela não pode compreender. Ok? Para Deus existe milagre, irmãos? Obrigado pela folha, irmão. Obrigado. Já serviu. Para Deus existe milagre? Não. Para nós existe milagre. Para Deus não existe milagre. É impossível haver milagre, surpresa para Deus. Deus pode escolher, irmãos. Eu coloco os irmãos em cada fria, né? Eu responderia assim: não sei. Sabe por quê? Deus, não existe surpresa para Deus. E Deus, Ele não pode escolher, irmãos, porque Ele é onisciente. Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Como é que eu escolho? Por que eu escolho? Eu escolho porque eu estou vendo aquela opção, essa opção e essa opção. Eu vou escolher a que eu achar mais bonitinho, qualquer coisa assim. Agora, Deus acha. Deus tem convicção. Ele não precisa escolher, Ele vai direto no que é melhor. Porque Deus não precisa fazer escolhas. Quem faz escolhas são os homens, né? Somos nós. Essa questão é uma questão filosófica, irmão, não é uma questão teológica. Tá? Eu às vezes trago alguma questão filosófica para que a gente possa ter algum entendimento na área teológica, porque a filosofia ela só serve para ajudar a teologia. Se ela não servir para ajudar a teologia, ela não serve para nada. Pode jogar no lixo. Se você estiver vendo qualquer coisa de filosofia que não serve para ajudar a teologia, ajudar a fé, você pode descartar e jogar fora, porque ela não vai servir para absolutamente nada. Isso fica bem claro entre os 12, né, que Cristo escolheu. Né? Que nós falamos que Ele escolheu. Não, mas Jesus, espera lá. Isso é uma coisa importante. Irmão, isso é uma coisa importante. Jesus, queridos, Jesus. Ah, meu Deus do céu, isso é muito importante demais. Jesus, enquanto esteve na terra, Ele era homem 100%. Ele nasceu homem, ele tinha que vir como homem para resgatar aquilo que o homem entregou para Lúcifer, para Satanás. Ele tinha que vir como homem enfrentar, como homem derrotar, como homem tomar de volta aquilo que Adão entregou para Satanás. Porque Satanás tinha direito legal. Então Jesus veio nessa condição de se esvaziar. Já leu Filipenses? Ele se esvaziou para se tornar homem como nós. Ele se esvaziou da sua glória. Ele era Deus? Claro, irmãos, que Jesus era Deus, sem dúvida. Mas acontece que ele se esvaziou de sua glória. Ele se fez menor do que os anjos. A palavra fala. Imagina, Deus, Filho de Deus, se fez menor do que os anjos para se tornar um homem como nós.
Porque o homem, o filho do homem, por isso Jesus é chamado o filho do homem,